todos e a todas. Sejam bem-vindos à primeira aula inaugural integrada da UFSM Campus Frederico Westphalen. Tem como objetivo acolher e integrar nossa comunidade acadêmica, celebrando o início de mais um semestre letivo. O tema, o sentido da universidade, será discutido em 2 momentos, na tarde de hoje e na noite do dia 21. Refletir sobre o sentido da universidade é uma tarefa complexa, mesmo para aqueles que estão fortemente vinculados a esta instituição social, e traz consigo a tentativa de sinalizar uma função para os conhecimentos e saberes universitários. Portanto, para o acesso ao ensino superior e de qualidade. Agradecemos a presença dos chefes de departamento, coordenadores dos cursos, docentes, discentes e técnicos administrativos em educação, neste momento especial do campus. Convidamos para compor a mesa professor Arcídio Vastovski, diretor do campus de Frederico Westphalen, da Universidade Federal de Santa Maria. Professor Igor Senger, vice-diretor do campus de Frederico Westphalen, professor da Universidade Federal Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Técnica em Assuntos Educacionais, Laís Basso, organizadora do evento. Professor Paulo Rude Schneider, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, que irá ministrar a primeira aula integrada. Agradecemos a bela apresentação da musicista Fernanda Rodrigues, aluna de Relações Públicas do campus. Neste momento, convidamos o professor Arcídio Vaskovski, diretor do campus de Frederico Westphalen, da Universidade Federal de Santa Maria, para fazer a abertura do evento. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à nossa primeira aula inaugural integrada, da Universidade Federal de Santa Maria, campus Frederico Westphalen. Tenho certeza que essa ação, dirigida e feita aqui pelo campus, vai ser de grande proveito nesse dia. É o momento de a gente parar com as atividades normais do dia a dia e ter uma integração nessa tarde de hoje. Essa ação, que é a nossa aula inaugural, tem o objetivo de conseguir integrar as turmas, os cursos e começar o início do nosso semestre letivo. Importante marcar isso, eu acho que é a nossa primeira aula inaugural do semestre e também do campus Frederico Westphalen. Com certeza vai ser bem proveitosa em relação à ação que a gente está fazendo aqui no campus de Frederico Westphalen. Agradeço a presença de todos, os alunos que tiveram a disponibilidade de vir para cá, os professores, os nossos servidores técnicos administrativos, que ajudaram na toda a estruturação para ter essa aula inaugural. Agradeço a Laís Basso por todo o empenho para fazer essa ação aqui no campus de Frederico Westphalen. Agradeço o professor Paulo Rude Schneider, pela capacidade de poder vir aqui, poder estar aqui e nos trazer um pouco da sua experiência aqui para o campus Frederico Westphalen. Agradeço os nossos professores, os nossos chefes de departamento e os nossos coordenadores de cursos pelo apoio que nos deram para fazer essa inaugural. Tenham todos uma bela tarde e uma ótima palestra nesse dia. Enquanto desface a mesa de abertura, convidamos o professor Paulo Rude Schneider para permanecer à mesa e a técnica em assuntos educacionais Laís Basso, para apresentar a proposta da primeira aula inaugural integrada.
Comunicamos aos interessados em obter atestado de participação que devem registrar sua presença na saída ao final do evento e depois retirá-la no NAP. Boa tarde a todos e a todas. O tema escolhido para este evento, o sentido da universidade, decorre de reflexões sobre as especificidades do contexto histórico que vivenciamos, em que a busca imediata por crescimento econômico parece sobrepor-se a investimentos de longo prazo, como é o caso da educação. É importante pensar sobre as ameaças que pairam sobre as instituições de ensino superior públicas, uma vez que os investimentos em ensino, pesquisa e extensão se traduzem de forma direta e indireta em qualidade de vida para os cidadãos e em desenvolvimento humano e social para o país. O sentido da universidade está em ocorrência, em transformação. É preciso discuti-lo. Apresento e dou boas-vindas ao nosso ministrante da nossa primeira aula inaugural integrada da UFSM Campus Frederico Westphalen, Dr. Paulo Rudi Schneider, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação nas Ciências da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul e do Instituto Missioneiro de Teologia, filósofo, teólogo, músico e tradutor, mestre e doutor em filosofia pela PUC do Rio Grande do Sul e pela Universidade de Tübingen, na Alemanha. Dedica-se, dentre outros temas, ao estudo do pensamento de Martin Heidegger e de Walter Benjamin, e a reflexão sobre as condições atuais da universidade. Passo a palavra, então, para o professor. Eu, em primeiro lugar, agradeço a professora Laís por ter me convidado, conhecido em parte, ou através do professor Ney, seu companheiro. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, mas eu gostaria de estender meus cumprimentos pela aceitação desse meu convite ao digníssimo reitor, Arci, e ao vice-reitor, Igor. Muito obrigado por terem aceito. Muito obrigado para vocês todos que aqui estão e aptos, certamente, seguramente aptos e desejosos de refletir sobre o sentido da universidade. Para mim, professora, é uma enorme honra poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite, pela lembrança, e tomara que eu faça jus à expectativa. Eu vou trazer algumas questões sobre essa temática, nos casos. Quero cumprimentar especialmente também os professores, evidentemente os alunos, todas as pessoas, enfim, que aqui estão. Muito obrigado pela presença. Eu vou abordar algumas temáticas, não de forma exaustiva, mas essas temáticas eu as apresento como uma forma de incentivo para uma reflexão posterior, principalmente uma reflexão posterior, como se fosse uma espécie de provocação para nós constantemente podermos discutir o próprio sentido da universidade, nós que todos nós, sejamos nós alunos ou professores ou diretores, estamos envolvidos, nós estamos envolvidos diretamente com essas questões do sentido e muitas vezes de uma forma inconsciente. E eu vou colocar a meu modo essas questões que muitas vezes eu discutia na Universidade de Juí e em outros pontos, para que sirvam de possibilidade de reflexão. Certamente
a filosofia jamais pode ser doutrinária. Eu sou da área principalmente da filosofia, da teologia, mas também das ciências e das artes. Então, eu tenho horror de ser, digamos, de ser considerado dogmático, dizer que agora eu vou dizer a verdade. Não, eu não vou dizer a verdade definitiva. A verdade definitiva sempre vai ser produto das nossas amizades, dos nossos diálogos, das nossas discussões, às vezes até acaloradas, para nós chegarmos a uma verdade coletiva, além das diferenças que nos estabelecem na vida. Então esse é o meu propósito, não de dizer uma verdade da definitiva, mas para trazer uma contribuição de algumas coisas que eu pensei a respeito dessa temática. E por me escutarem, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria começar com um primeiro ponto, recordando um grande pensador contemporâneo, que é o Pierre Lévy. Certamente muitos de vocês já estudaram, já leram os livros. O Pierre Lévy é um filósofo que se interessa pela questão do pensamento humano, da linguagem humana e ligado às questões da computação. Ou seja, é um filósofo que está sendo estudado, está sendo lido em todas as partes do planeta. Ele se interessa muito, estudou muito filosofia, mas principalmente a questão computacional e os resultados, vejam, os resultados possíveis daquilo que vai dar pelo sistema, pelo viés computacional no qual nós todos estamos inseridos. Então, Pierre Lévy, num livro chamado Tecnologias da Inteligência, nos ensina uma coisa muito interessante que a gente não se deu conta. Ele começa, a grosso modo, a pensar no seguinte: qual é a diferença entre o ser humano, nós que somos seres humanos, estamos em universidades, e também nossos pais, ou seja, todos os seres humanos no planeta Terra, e o resto da vida, os micróbios, os animais, as plantas, os peixes, enfim. Então, ele estabelece um raciocínio muito interessante que nos ajuda a pensar a corrida geral daquilo que acontece em todo o planeta Terra, que é o seguinte: diz eles, bom, o ser humano certamente tem se diferenciado da natureza, da vida geral da natureza, do seguinte modo: pela sua palavra, porque ele tem a linguagem. Ele tem a linguagem. E pela linguagem, diferente dos sinais simples que os pássaros, os animais, os cachorros, os gatos, os animais domésticos dão, nós podemos relatar as nossas experiências do passado, por exemplo. As nossas perspectivas de futuro, nós colocamos tudo isso na linguagem. Nós temos uma capacidade imensa de relacionar as nossas vivências e transformar essa vivência que a gente, evidentemente, todo de segundo a segundo vive, transformar isso em experiência, em regularidades. Podemos decidir sobre isso. Então, a capacidade da linguagem que nos possibilita isso é uma tecnologia que os animais, por exemplo, não têm. Eles têm um pouquinho disso, vamos dizer assim, mas eles não têm a capacidade de elaboração linguística como o ser humano tem. Então, eles nos ensinam que o ser humano, nós como seres humanos, vamos falar nós, seres humanos, independente da contemporaneidade de todo o tempo que existe o ser humano na Terra, nós somos o quê? Nós somos um ser vivente no planeta Terra, que durante milhares de anos, quem sabe milhões de anos, só falamos. A nossa vida de fala, ela é enormemente, temporalmente enorme. Falamos e falamos, nos organizamos em tribos, nos organizamos até em estado, mas sem escrita primeiramente. Organizamos tudo isso, cidades assim precárias que duravam pouco tempo, dependendo do ditador da vez, então se tinha essa organização social, de acordo com a palavra. Mas como nós todos sabemos, a palavra, quando é falada, ela se esvai no ar, e o sentido fica na memória das pessoas. E aí, então, para a organização mais sofisticada, para a qual nós estamos hoje em dia preparados, em cidades, em metrópoles, assim por diante, só a palavra falada não possibilitava esse tipo de organização. Organizavam-se os estados, organizavam-se imensas multidões pela fala e pela autoridade, digamos, de um ditador.
Mas não era possível isso como nos tempos, com os recursos contemporâneos. A tecnologia da linguagem, em todo caso, nos diferenciou, pela evolução da própria vida no planeta, de uma forma espetacular de todos os outros seres. Né? Durante muitos e muitos séculos e milênios, os seres humanos, eles puxavam as coisas pela memória. Quem tinha mais memória, quem tinha mais saber, que tinha mais, ou seja, mais recordação, e sabia elaborar isso em termos de experiências, se tornava mais poderoso. Os grandes xamãs de todas as tribos da África, da China, também aqui da América do Sul, todos eles são povos que não se exercitavam na escrita, mas eles tinham coisas fixas e puxadas pela memória, e tinham existiam certas pessoas que eram responsáveis de se recordar das coisas antigas, de perguntar, por exemplo, ou de explicar e de justificar o porquê da organização de uma tribo, de um povo, fosse dessa forma. Então, a palavra é uma tecnologia espetacular. A linguagem humana, para nós hoje, é essencial. Nas ciências, na universidade, no Estado. Imagina se todo mundo fosse mudo, como é que nós... Quer dizer, isso aí é evidente, ou seja, a linguagem humana... A linguagem humana não é apenas sagrada pelos textos bíblicos que nós temos, pelos textos sagrados, mas a própria linguagem entre nós, ela é sagrada porque é uma tecnologia sagrada, evocativa. Bom, enfim, o Pierre Lévy, ele chama atenção para esse fato. Agora vamos imaginar todos nós, quando é que começou a escrita? Depois de milhões de anos, a escrita regular, a primeira da qual a gente tem notícia, pelo menos até as pesquisas recentes, e até onde eu estudei, ela é de apenas 5.000 anos atrás. Depois de milhões de anos, só 5.000 anos a gente escreve. E hoje em dia, todos os professores, os nossos professores, nós estamos numa civilização, já fomos uma civilização da escrita, tem que fazer o trabalho de conclusão de curso, isso, aquilo, e tudo escrito, porque só na palavra não dá. E nem no pensamento. Então a gente fixa isso. Então a fixidez da palavra começou com o mito de Gilgamesh, que era um relato de Gilgamesh em relação a certas questões, principalmente de sonho. Naquela época, a gente leu a respeito disso, então eles tinham toda uma tecnologia de explicar o que era um sonho. Para eles isso era um milagre muito grande. Diz, olha, eu dormi e agora eu sonhei, mas o que significa isso? Então eles tinham intérpretes preparados para explicar, esse sonho significa isso, significa aquilo, significa assim, como hoje em dia ainda tem, às vezes, nos horóscopos e tal, né? Isso vem de 5.000 anos atrás, e era a primeira cultura fixada em escrita, foi a temática fixada, a temática escrita que... em primeiro lugar se estabeleceu, foi essa do mito de Gilgamesh. Tem hoje em dia todas essas notícias no Google, a gente pode verificar no computador. Durante 5.000 anos, depois com essa escrita, todo mundo rapidamente, de uma forma resumida, vai entender que a organização das cidades, a organização da comunidade humana, ela se tornou muito melhor. Se fixam leis escritas para que as pessoas possam ler. Não se trata apenas do som que se esvai no ar. Está escrito aí. E a escrita até hoje é sagrada. A Bíblia, em grande parte do sucesso da Bíblia, tanto do Antigo como do Novo Testamento, essas duas partes, elas são ainda dependentes dessa grande sacralidade da própria escrita. A Bíblia é sagrada porque a escrita é sagrada, porque ela puxa pela memória, ela traz segurança daquilo que foi combinado, digamos, um ano atrás. Se alguém se esqueceu de alguma coisa um ano atrás, aí as pessoas podem dizer, não, essa lei que nós combinamos conjuntamente, ela está escrita. Esse papel até hoje em dia tem também na Constituição. A própria Constituição faz esse papel de segurança jurídica até, segurança daquilo que a gente tem que pensar como Constituição de um país como o Brasil. Bom, só 5.000 anos que a gente está nessa, digamos assim, primeiramente confusão, mas funciona. Não existiriam cidades organizadas deste modo se não fosse a escrita. A escrita foi inventada. Então é considerada pelo Pierre Lévy, ele tem razão nisso, é uma nova
tecnologia da inteligência. Eu chamo a atenção rapidamente que inteligência significa ligar uma coisa com a outra. Interligere do latim significa ligar uma coisa com a outra. Tornar as coisas mais compreensíveis para a população, para os governantes, para os administradores, percebe? Então, tecnologia da inteligência não é só assim, pô, mas o cara é inteligente. A pessoa que é inteligente, o que ela faz? O que ela sabe fazer? Ela sabe do porquê uma coisa é. E se ela sabe o porquê uma coisa é que ela vai explicar para nós, olha, isso aqui está ligado com isso, com isso e com isso. Inteligência significa capacidade de relacionar coisa com coisa. Então, tecnologia da inteligência, primeiramente a palavra falada, depois a palavra escrita durante só 5.000 anos. E hoje como é que é? Então nós estamos dependentes ou utilizando dois tipos de tecnologia de relação, de ligação, de inteligência, a palavra falada e a palavra escrita. E hoje em dia nós temos uma nova tecnologia da inteligência que é o sistema computacional, a internet, tudo isso que envolve a computação em geral. Isso é uma coisa impressionante, porque aí então, vejam, na internet nós temos a possibilidade de colocar toda a história humana, aonde? Praticamente num vazio de memória que a gente nem sabe, da nuvem, o pessoal fala, né? Onde é que está isso? Então, esses aparelhinhos, o WhatsApp, tudo isso que é resultado dessa nova tecnologia da inteligência, eles têm capacidades que nós hoje em dia não sabemos para onde vai isso aí. Ninguém sabe. O próprio Pierre Levy, que estudou toda a vida essa coisa toda, eles, olha, nós estamos no início de uma nova tecnologia da inteligência, que é a computação em geral. Então, com isso eu quero dizer que hoje em dia a questão da universidade, que primeiramente era a questão de fala, os professores falando e falando, depois utilizando a escrita e escrevendo no quadro, hoje em dia certamente tem o recurso da computação. E isso nas universidades e na escola é, de alguma forma, ainda um início, não vou dizer esculhambado, mas um início precário de tudo aquilo que pode vir. Eu até estava falando para vocês aí, uma vez na Unijuí, eu tentei e deu muito bem. Eu fiz com o pessoal das artes. A gente tramou umas aulas, um semestre todo, só com computador, e todas as matérias trazidas do Google. Todo mundo tinha que trazer o computador para a sala de aula, e vamos lá, vamos elaborar, nós vamos escrever, nós vamos falar muito, analisar as obras artísticas feitas pela humanidade de um certo tempo para cá, falar, nós vamos escrever as nossas impressões depois, e nós vamos fazer pesquisa no computador constantemente. Não é? E eu estava dizendo para eles, foi um sucesso enorme, porque numa sexta-feira à noite, as pessoas ficavam até as 10, os alunos, todo mundo ficava até as 10h30, porque eles nunca tinham falado, nunca tinham visto isso aí. Ou seja, e como é que seria o exame? O exame, o resultado geral coletivo, era então o seguinte, era uma bolacha, todo mundo, naquela época era bolacha, a gente dizia, não sei como é que hoje em dia é pendrive, veja como mudou. Então, agora, aí cada um tinha o seu pendrive, e no pendrive tinha o quê? Aquilo que a gente tinha elaborado coletivamente durante o semestre. Coletivamente. Aquilo que a gente tinha elaborado coletivamente, porque a gente até votava, por exemplo, de Van Gogh, ou seja, uma apresentação do pintor Van Gogh. Qual é que é a melhor apresentação que tem, por exemplo, no Google? Vocês podem verificar. Tem diversas interpretações e formas de apresentar o pintor Van Gogh. Então, alguém ficava, uma das tarefas era um grupo de alunos ficava encarregado de verificar qual é que era a melhor interpretação que eles tinham encontrado no Google, no computador, na internet, e trazia isso para a sala de aula, e nós discutíamos isso de acordo com certos critérios, percebe? De acordo com certos critérios previamente elaborados. Por exemplo, o fator psicológico, o fator artístico, o fator de relação social, a questão sociológica, a ideia que quer transmitir, ou seja, uma série de critérios que os alunos, que nós todos então discutimos entre nós, para ver qual é que era a apresentação do Van Gogh que tinha mais pertinência para a gente poder entender o que é isso. E se votava, quando dava encrenca a gente votava. Bom, aí então, sempre dois programas a gente colocava então no pendrive, né?
E no fim do ano, nós tínhamos essa maravilha toda. E de quem que era? Era do coletivo. Ou seja, era uma tentativa de trazer à baila, de trazer para exercício aquilo que é a terceira forma de tecnologia da inteligência, com a qual nós hoje temos que haver. Então, meus queridos, posso dizer assim, minhas queridas aqui, nós estamos hoje em dia numa situação de técnica, de tecnologia, de inteligência maravilhosa. Muitas vezes as pessoas perguntam assim, puxa, mas para onde é que vai o mundo? Pois o mundo vai depender daquilo que nós fizermos dele agora, exatamente pela questão da tecnologia, também da inteligência. Por exemplo, o jornalista, ou as ações humanas, como é que é o nome do curso que tem? Relações públicas. As pessoas certamente têm que saber as três tecnologias e bem, tem que saber falar bem, tem que saber escrever bem, tem que saber utilizar bem todos os recursos da internet. As pessoas, e assim também os engenheiros, né? A questão ecológica, tudo isso passa por esse tipo de coisa, e que isso ainda é novo. E para a gente perceber para onde é que vai isso, nós precisamos do concurso inteligente e reflexivo, não só da direção das universidades, nós precisamos do concurso reflexivo dos professores e também dos alunos. Porque, evidentemente, naquele primeiro curso que eu dei ali, naquelas 15 disciplinas, aqueles 15 dias de disciplinas, História da Arte, ali quem ajudou muito foram exatamente aquelas pessoas da terceira tecnologia que já estavam bastante adiantadas na manipulação do computador. Então, aqueles que sabiam, ensinaram para todos os outros que não sabiam e também me ensinaram. O professor também aprendeu aqui, eu, nesse caso. Ou seja, nós estamos numa época maravilhosa, o mundo está aberto, não é apenas o perigo da bomba atômica do Trump contra o ditador da Coreia, né? Não apenas, isso aí é muito perigoso, mas eu acho que, além desses azares, além da violência do Brasil, nós na universidade podemos ter esse sentido primeiro, de perceber que nós estamos aqui e a nossa cabeça funciona, e nós temos a capacidade de ditar também os rumos da nossa civilização brasileira nas universidades. Isso é extremamente necessário que todos os alunos, os professores, as direções percebam de uma forma muito profunda de que o mundo está no começo. Está tudo por fazer, está tudo por ser pensado, mas não aquele impondo coisas apenas, mas ouvindo as pessoas e constantemente verificando o que pode ser feito dessa e daquela forma, também no sentido pedagógico, né? Também na questão pedagógica, na tecnicidade, né? Que é a sua especialidade, na tecnicidade pedagógica de uma universidade. Isso é muito importante a ser feito, isso é uma das questões centrais. Bom, e aí então, esse é um ponto que eu gostaria de deixar assim, dessa forma resumida, que vai se ligar aos próximos que eu vou elaborar, que é a seguinte. Eu gostaria de pensar, ou melhor dito, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês já pensaram sobre o tempo. O tempo não é uma coisa. O que é o tempo, então? O que é o tempo? E aí diz o Agostinho, num dos textos, se não me engano, nas Confissões, diz o seguinte: pois é, o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei o que é o tempo. Aí eu me organizo assim, as horas, né? A velocidade, isso e aquilo que se faz na ciência e todas as partes. Mas o que é o tempo? Além das coisas que eu posso pegar e além das coisas que eu posso ver, porque o tempo não se vê. O tempo se esvai, o tempo fica, o tempo vai. Eu assisti certas discussões entre amigos meus dizendo, olha, essa história de a gente dizer que o tempo passou, isso está errado. Quem passa não é o tempo fica. É a gente que passa pelo tempo. Como é que é? É o tempo que passa ou a gente passa pelo tempo? O que é o tempo? Aí então o Agostinho diz, olha, se ninguém me perguntar, então eu sei o que é o tempo. Agora, se alguém me perguntar, eu não sei. O que é o tempo? Aí então, diz ele, bom, tem o seguinte, se eu puder pensar que o tempo são as recordações que eu tenho de um tempo que já não é, mas que passou, aí eu mais ou menos sei o que é o tempo. Agora, se por outro lado eu posso dizer desse tempo aquilo que passou existe? Não existe. Não existe. A gente diz, ontem passou.
Não, onde passou? Existe o tempo passado? Não, a gente na própria palavra diz é passado. Se é passado, então não existe mais. Aí, e essas questões estavam na cabeça do Agostinho, então ele diz, bom, eu posso entender o tempo passado pela memória que eu tenho dele agora. Ficou gravado na minha memória, muita coisa do passado. E se eu posso entender o futuro como os projetos que eu agora faço para o tempo que vier, o tempo que for, aí dá para entender o que é futuro, porque o futuro também não existe. A gente diz futuro como se tivesse aí, não, mas o futuro não é. Futuro não existe. Futuro é apenas um projeto daquilo que a gente faz hoje para a gente então se ativar naquilo que quer fazer, naquilo que a gente deseja. Não existe futuro. Então veja, parece uma desgraça. Então o passado não existe, o futuro não existe e o agora. O agora é agora, é agora, e agora, e como se água escorresse das nossas mãos. Por isso ele diz, bom, eu vou então querer pelo menos minimamente entender o tempo passado como uma memória daquilo que passou e o futuro como projeto. E o lugar da memória e do projeto é agora. Por isso agora é importante. Na universidade. Na universidade. Mas nessa história toda, o passado é muito importante. Todo o conhecimento do passado. Mas é muito mais importante, uma coisa essencial que a gente tem que saber da universidade, quanto o sentido da universidade. Nós estamos aqui agora, e nós assumimos o nosso agora. A partir da herança do passado que nós temos, do passado que está na nossa memória, estava na memória dos nossos pais, estava na memória dos professores, hoje em dia está no Google, grande parte, não tudo. Mas aí está começando a melhorar, não é? Pela nova tecnologia e inteligência. E ao mesmo tempo a elaboração dos projetos, o que vai ser do futuro? Pois é, a universidade é tal que ela tem como programática fundamental a consciência da importância que cada aluno e cada professor tem. Essa consciência de que nós somos agora. E como é que foi o nosso passado? Como é que foi a elaboração das nossas vivências tornadas experiências? Como é que foi essa riqueza toda? Ela vai se perder? A gente sempre faz só de acordo com, digamos assim, sendo como muitas vezes eu fui, uma Maria vai com as outras? Não, eu tenho que assumir o meu agora em termos de experiências que eu já tive, elaboradas, vivências que eu tive, elaboradas em termos de experiência, e ao mesmo tempo verificar o que é que pode ser feito na sociedade brasileira, da própria universidade, do ensino, da minha área de conhecimento e assim por diante. Então a importância de cada um dos seres humanos, né, não perder essa perspectiva, mas eu estou vivo, sou eu. Trata-se de mim, trata-se de gostar primeiramente de mim e ao mesmo tempo de gostar de tudo aquilo que é o meu contexto, que é a universidade, e na universidade fazer esses estudos não são por acaso. Na universidade, veja assim de uma forma resumida, nós já temos a pretensão na universidade de trazer todos os conhecimentos do passado para aqui. Os cursos, o sentido da universidade é esse. Universidade, a gente vai ver depois. Então, vocês imaginam tudo aquilo que foi elaborado em termos de conhecimento, de alguma forma tem que ser replicado, assim como foi gestado na civilização humana. E isso numa forma interdisciplinar, não apenas só no meu curso, mas de todas as formas possíveis, numa discussão, num diálogo interdisciplinar. Bom, então, uma das questões mais interessantes, ou seja, mais fundamentais, é precisamente a consciência de que nós somos isso. Nós somos os depositários de toda a herança da capacidade humana, da capacidade pensante humana, da inteligência humana, da linguagem humana que traz tudo isso aí. Nós, está com gente. Não tem essa de dizer, poxa, mas aquele cara, ele sabe muito, eu só vou obedecer a esse guru ou aquele guru. Não, trata-se de mim, de eu ser consciente da capacidade que eu tenho de elaborar as minhas próprias vivências em termos de experiência e arrumar um discurso para a minha própria vida, junto com a universidade. Isso é uma questão também fundamental. Por demais fundamental.
a professora falou que eu fiz um trabalho realmente sobre Heidegger, o meu mestrado sobre Heidegger. Até hoje eu leio, evidentemente. Então ele tem, para mim, uma das questões mais fundamentais também do nosso ser, que é o seguinte: ele fala da tal da tonalidade afetiva. Tonalidade afetiva, o que é isso? Nós somos caracterizados pelo tempo. A nossa consciência, veja, isso eu esqueci de dizer, nós não teríamos consciência, a capacidade de sermos conscientes se não fosse o tempo. Se nós não trabalhássemos com essa coisa incrível, inexplicada que se chama tempo. Por quê? Uma pessoa que tem consciência, ela já tem memória, ela já sabe comparar, ela sabe interligar aquilo que é a recordação do passado com aquilo que ela é agora. Então isso vem a formar a nossa consciência. O que vem a ser a consciência? Não é simplesmente ser ciência, ser ciente de alguma coisa, não é isso. A consciência significa que a gente sabe que sabe. Os animais não conseguem fazer isso, as árvores não conseguem fazer isso, os peixes não. Mas cada um de nós sabe ter consciência, que tem consciência. Não é a consciência de ser bonzinho, não. Significa a consciência, em primeiro lugar, saber, eu sou ciente e eu sei que eu sei. É diferente. Pense nisso, é uma provocação. Consciência significa eu sei que eu sei. Eu sei e ao mesmo tempo eu sei que eu sei. Isto é um enigma. É um enigma tão grande que os próprios astrofísicos, eles dizem o seguinte: existem 2 limites para a ciência hoje em dia, todas elas, das ciências humanas e das ciências exatas. Quais são esses 2 limites? Que a ciência que é impenetrável para a ciência por enquanto, é a vida e a consciência. Esses 2. Vocês podem perguntar para todos os cientistas, os maiores cientistas do mundo, eles vão dizer, bom, aí tem uma barreira. O pessoal da neurociência, eles estão atrás disso, principalmente. O que é consciência? Será que a gente pode determinar a consciência? A gente pode estudar isso? Não sabe, porque mesmo que a gente elabore novas coisas, estabeleça e instaure novos conhecimentos, a consciência sempre é o processo acompanhante de que a gente sabe que está fazendo isso. Isso significa estar consciente daquilo que a gente está fazendo, consciência. Isso é o ser humano, e é o fator da liberdade também do ser humano. E essa liberdade e essa capacidade de ser consciente que nós estabelecemos pela linguagem, por sons, pelas tecnologias da inteligência, essa liberdade nos acompanha de segundo a segundo, certo? Mas então Heidegger diz o seguinte, veja, o que são as palavras, o que é essa tecnologia da inteligência? E o Pierre Levy leu muito Heidegger, que eu descobri depois. É assim, o que é uma palavra pelas quais nós nos comunicamos? O que é consciência? O que é isso? O que é aquilo? Bom, vamos começar com um exemplo muito simples. O que é uma palavra? Imagine vocês todos, vamos imaginar que todos nós nascemos do útero da nossa mãe. E no útero, a gente sabe que as crianças se sentem acalentadas, se sentem seguras. E quando nós nascemos, depois nós recebemos a notícia, quando nós nascemos, nós choramos. Se a gente não chora, o pessoal dá um tapa na gente, para a gente, afinal de contas, chorar um pouco, porque isso é sinal de vida, não é? Mas a gente chora. Por que a criança chora? Será por quê? Porque lhe é desagradável essa vida na qual a gente entrou agora. Porque no útero da mãe era muito melhor, era mais seguro. A gente estava completamente quentinho, acalentado e assim por diante. Mas a gente chora. Então a primeira sensação, o primeiro sentimento na vida é um sentimento vamos dizer diretamente, de desagradabilidade. Nos desagradou isso aí tudo que está aí. Nos desagradou. A gente não gostou e chora, e chora, e chora. Mas a gente não sabe falar. A gente só se manifesta com choro. A gente fez isso. Todos nós fizemos isso. Bom, aí então para que nós nos acalmássemos, para que a criança se acalme, aí os parentes, os médicos, as enfermeiras colocam a criança no colo da mãe, né, para que ela possa dar de mamar para o nenê. E aí a criança
pega o seio da mãe e começa a se acalmar, e começa a se alimentar. Ela se sente novamente segura, para de chorar. Mas ela não sabe nenhuma palavra, ela não sabe dizer mãe, nem pai, nem cachorrinho, nem au-au. Não sabe as palavras, não tem essa tecnologia, mas ela tem a tecnologia da expressão, como os animais têm, como todos nós tivemos e temos ainda. Bom, depois então, a criança toda vez que está no colo da mãe, o que significa para ela a mãe? Significa não uma palavra, não um sentido, no sentido comum, mas significa acalento, significa comida, em primeiro lugar, leite, significa cheiro, odor, o cheiro da mãe, ninguém de nós esquece, ninguém de nós jamais esqueceu o cheiro da nossa mãe, o odor da nossa mãe, o seu suor, do seu ser, da sua pele. Essa mãe significa a produção, o efeito dos 5 sentidos, a pele. A mãe canta, a mãe fala com alguém, a mãe dá ordens, então a mãe significa som. A mãe significa o conjunto dos 5 sentidos, mas isso não tem significado nenhum. Apenas a criança, como nós sabemos da psicologia, da psicanálise, ela fica apavorada quando a mãe desaparece. Tem aquela história, o pessoal que é psicanalista sabe daquela história do Forte lá, quando a mãe sai, é uma coisa, é um pavor. Quando a mãe vem de novo, aí é uma grandeza. Tem muitos jogos infantis que são aí, desaparece e vem, desaparece e vem. Isso é o jogo do pavor e da agradabilidade quando a mãe está. Bom, depois, quando a criança começa a falar, digamos aos 9 meses, muito precocemente, mas 10 meses, 11 meses, um ano e pouco, aí a criança percebe que toda aquela vivência, chama atenção para a palavra vivência, tudo aquilo que ela viveu e que não tem nome nenhum, tudo aquilo que viveu, tudo, a comida, o agrado, a felicidade, o gosto, o tato, o som, as canções, tudo aquilo se chama mãe. Mama, Mutti no alemão, mother no inglês. Todas as línguas, todas elas umas mais bonitas que a outra, se chama mãe. O que aconteceu? A criança aprendeu uma palavra, e eu pergunto para vocês, a criança depois de 1 ano vivendo todo aquele tempo, ela vai esgotar toda a sua vivência com a palavra, com aquele som chamado mãe, o escrito mãe? Jamais. E é por isso que os poetas, eles falam de mãe, as pessoas falam de mãe, o povo, por falta de definição melhor, diz mãe é mãe, não vamos nem discutir, percebe? Mas jamais nós vamos esgotar o sentido da vivência do que significa a palavra mãe. Eu acho que consegui me expressar a dificuldade que é nós ligarmos uma palavra a todas as vivências que estão no nosso passado de recordação, na nossa afetividade, na nossa tonalidade afetiva. Então diz o filósofo que a tonalidade afetiva ela é anterior às palavras, e essa tonalidade afetiva jamais nos abandona. Por exemplo, todos nós que estamos aqui agora, nós estamos alocados num determinado tipo de tonalidade afetiva. Alguns mais cansados, outros menos cansados, alguns mais entusiasmados, outros não. Quer dizer, independente das palavras que eu agora diga, aquilo que vocês pensam, sempre tem junto com aquilo que a gente é, a tonalidade afetiva, o fator afetividade. E aí então, eu cá com os meus botões pensei, olha, isto foi esquecido em grande parte na educação. Na educação, de uma forma plenamente racional apenas, a gente esquece de ser afetivo com os amigos, os homens com as mulheres com os homens, a gente esquece, os alunos em relação aos professores, os professores em relação aos alunos, parece que é tudo muito, muito, muito racional. Mas uma das coisas mais importantes, mais marcantes daquilo que nós somos, é aquilo que é a referência das nossas palavras, que é principalmente a afetividade, a tonalidade afetiva.
a tonalidade afetiva. E uma grande parte, dizem peritos, da violência que existe no mundo é precisamente o esquecimento disso, em que nós estamos num mundo apenas técnico, apenas, ou seja, filosófico, racional, não sei o que, bastante abstrato, e nós esquecemos uma coisa tão simples, que nós vivemos em grande parte de afetividade. Sermos afetivos. Então, isso é um outro recado que a gente pode deixar para nós na universidade, numa universidade tão jovem, tão bonita, e gente tão inteligente que está fundando aqui em Frederico Westphalen a própria história dessa universidade. Vamos nos recordar tudo isso, sempre disso, que a possibilidade de a gente perceber que a gente tem afetividade e os outros também têm, só se lembrar disso já resolve uma grande parte dos fenômenos, porque muitas vezes a gente encrenca, não é por causa das palavras, é por causa de uma questão assim que a gente nem descobriu, nem em si nem no outro, que é a questão da afetividade. Um fator de paz no mundo, inclusive, deve ser isso. Nós não podemos ser só racionalidade, não podemos ser apenas, vamos dizer, conscientes, saber que nós sabemos e isso basta. Não, esse saber que nós sabemos, ele está misturado de alguma forma enigmática, em forma de mistério até, com a nossa afetividade, com a nossa capacidade de agrado ou desagrado, sem que nós tenhamos uma expressão precisa, teórica a respeito disso. Bom, tá. Bom. Então, por tópicos, não é? Então, eu tenho pouco tempo, então vou aproveitar para outra coisa interessante. Uma encrenca que a gente teve, eu gosto, não é fuxico, foi uma encrenca mesmo. Ou seja, o Estatuto de Estudante, que é o seguinte, ó. Houve uma discussão nas universidades entre Unijuí, lá em Ijuí e em Santo Ângelo e Cruz Alta, que a gente talvez pudesse trocar o nome dos alunos, porque aluno é uma coisa assim muito precária, né? Por estudante, que é uma palavra mais sonora, mais bonita. Vamos colocar todos os textos, vamos colocar estudantes, que fica mais bonito. Porque aí um teórico, e eu já chamo a atenção para vocês, ele não sabia nem grego, nem latim e nem hebraico, porque uma grande parte das nossas palavras etimologicamente provém do latim. O nosso português, por exemplo, vem do sânscrito, de muitos milhares de anos atrás, vem do indo-germânico, vem do grego, do latim, e com a grande contribuição dos povos da América do Sul, dos índios, e dos povos africanos e de outros povos que vieram da Europa. Mas aí então um teórico inventou uma inverdade absurda, dizendo o seguinte: veja, aluno não é uma palavra bonita, porque o estatuto de aluno é o seguinte: aluno vem de lux, do latim, e A é um A negativo. Então aluno é o cara que é sem luz, não dá, fica feio. Então vamos mudar isso, essa tradição ruim, por estudante. E eu escutei essa história e fiquei assim, embasbacado que isso pudesse acontecer, porque não é verdade que vem de lux, aluno vem de lux, o estatuto do aluno, esse ser consciente do qual a gente falou há pouco, da construção da construção coletiva da universidade. Aluno vem de uma palavra latina chamada allo. Se vocês forem numa biblioteca e verificarem no dicionário latino, vem de allo. E allo é uma palavra belíssima, que significa nutrir. Nutrir. Então, aluno é o cara que foi nutrido na terra. Não só comeu feijão e arroz de Frederico Westphalen e dos arredores. Nós somos nutridos por feijão, por arroz, por toda a produção da nossa terra, de modo telúrico visto. Mas nós somos representantes de uma cultura. Os nossos pais, os pais dos alunos, eles nos nutriram. A gente bebeu o leite da mãe, a gente chamou o cachorrinho lá de casa assim. Todos nós trazemos uma cultura milenar dentro de nós.
mesmo por mais simples que ela seja, por mais simples que seja uma família, ela é herdeira de toda a tradição da inteligência humana e de modo sui generis aqui nessa terra. Isso significa que o aluno é nutrido no seu corpo e também na sua inteligência, na sua cultura. Ele é representante dessa terra. O legítimo representante dessa terra aqui são vocês, ou de outras terras que vêm aqui, com a sua contribuição grande para já nós podermos dialogar. Você percebe que não, aluno é uma palavra sagrada. Não é o sujeito que é sem luz, não, é pelo contrário, ele é o representante daquela terra com a qual o professor que vem, com as suas capacidades, vem dialogar, e vem fazer crescer, e vem fazer transformar, fazer florescer essa mesma cultura. Então, o professor, a relação professor-aluno, na universidade é como o quê? Como uma obrigação de uma relação constante, em que a cultura do aluno é respeitada, que ele é representante de toda a cultura humana, do seu país, das suas raízes, como se diz hoje em dia, e ao mesmo tempo, essa cultura, ela precisa florescer, é ela que precisa florescer em termos de engenharia ecológica, de questão da comunicação, quer dizer, em todas as áreas que a universidade oferece, porque a universidade também, ela tem aqui os professores para que eles façam com que os representantes da terra possam fazer florescer a sua cultura. Então, é um jardim comunitário, de alguma forma, um jardim cultural. Isto que é a universidade também, de acordo com uma outra metáfora, é um jardim cultural em que o próprio professor vai aprender uma barbaridade sobre essa terra, sobre a cultura, sobre as pessoas, sobre a forma de envolvimento, sobre tudo isso que vocês estão estudando nas mais altas esferas do saber, e ao mesmo tempo os alunos cooperando constantemente para esse florescimento comum. E o jardim mais bonito numa terra é exatamente esse florescimento. Então aqui a universidade nossa aqui, ela é o florescer das flores mais bonitas dessa região, com a contribuição não só dos professores, mas dos próprios alunos que estão interessados nesse curso, naquele curso, e fazem florescer a sua inteligência. A maior honra de um professor é quando os seus alunos, ou seja, os nutridos dessa terra, entraram em comunicação com ele, e eles é que floresceram, se tornam até muitas vezes maior do que o professor, essas coisas que vocês sabem. Então isso fica muito bom. Vamos nós constantemente chamarmos de alunos, e os professores, na verdade, são aqueles que já têm um discurso elaborado numa certa especificidade, num certo curso, numa certa disciplina, e fazem com que isso floresça na cultura dos próprios alunos. Então, a relação entre aluno e professor é uma das relações mais bonitas que a gente pode ter numa universidade. Eu quero parabenizar vocês todos aqui pelo trabalho, né, que vocês estão fazendo, que de uma forma quase que instintiva, aqui numa universidade nova, vocês têm essa perspectiva de florescimento. Vamos fazer. Essa perspectiva, muitas vezes, nas universidades mais antigas, se perde, e aí se perde quase tudo. Se perde a afetividade, que vocês são afetivos. Fiquei assim muito grato pela simpatia com que eu fui recebido, pelo sorriso que vocês têm, pela tonalidade afetiva da qual vocês são capazes, que em muitas universidades não existe isso. Bom, então isso é em relação à questão da relação de professor e de aluno. Um ponto rapidamente que eu gostaria de colocar para vocês é a necessidade da reflexão. Bem rapidamente seria o seguinte: nenhum curso pode ficar sem reflexão. O que significa reflexão? Flexão, nós sabemos o que é. Flexão é, quando a gente faz assim com o braço, a gente diz que a gente faz flexão com os dedos e tal. A gente sabe fazer e nem pensa de como faz, a gente simplesmente sabe. Quem sabe andar de bicicleta, aprendeu uma vez, depois sempre flexivamente anda por aí, se locomove. Quem sabe andar de carro, flexivamente sabe isso aí, não é? Bom, então, essa flexão, da qual nós somos capazes com o nosso corpo, essa reflexão, ela pode chamar a baila a reflexão. Onde é que nós podemos ver uma reflexão? Pelo menos
Por exemplo, nós caminhamos tudo quanto é parte, nós não precisamos examinar os nossos passos quando nós caminhamos, nós simplesmente caminhamos, porque é um trabalho, é uma coisa flexiva. Agora, pessoal, quando a gente dança, não sei se acontece com vocês, mas comigo é assim. Quando a gente dança, seja num CTG, seja num baile, seja numa boate, a gente capricha mais no passo. A gente se torna reflexivo, de repente até com o próprio corpo. Será que está legal? Como é que eu estou? Né? Percebe? Isso já é o início de uma reflexão. Entende? A dança, ela é tão bonita e tão importante porque os casais, eles se espiam uns aos outros. Pô, ela está bem, esse ali não sabe nem o ritmo direito, não é? Tá, né? Bom, percebe então, esse dado fundamental. A reflexão não é uma coisa lá nós ao natural, nós somos dados, o ser humano como ser humano consciente, ele não pode deixar de ser reflexivo. Isso na universidade é muito necessário, porque então, vejam, então nós sabemos química, nós sabemos matemática, nós sabemos as questões, nós temos que aprender aquilo que a tradição científica e técnica nos deu, nos ofereceu para nós flexivamente incorporarmos. Mas, vejam, aí é que está o perigo, um grande perigo de toda a universidade brasileira, o aspecto reflexivo disso. Na dança a gente faz. Por que não faz nas ciências e na técnica? Esse aspecto reflexivo de verificar as teorias que estão por trás, a gente perceber essa espécie de dança científica, essa espécie de dança técnica que existe no mundo todo. Inclusive aquilo que o Pierre Levy faz com o computador. Na computação agora a gente necessariamente precisa ser reflexivo, porque senão a gente dança nas profissões, com as três tecnologias. Porque a velocidade das inovações é tão rápida que se a gente perde a reflexividade, a gente cada vez mais vai ter dificuldade de ter uma profissão, digamos assim, mais ou menos valorizada. A reflexão, ou seja, verificar o que está por trás da computação, o que pode acontecer, verificar de como tudo isso, todo esse conhecimento surgiu, de como a química surgiu, de como é a história da matemática, a história das ciências, né, professora? É extremamente importante para a gente perceber o esforço enorme que foi isso de trazer todas essas benesses agora para ficar na nossa cabeça. Então nós somos responsáveis de saber isso na nossa área e ao mesmo tempo refletir, pensar sobre aquilo que a gente sabe. Ser consciente verdadeiramente daquilo que a gente sabe é ser reflexivo. Fazer uma volta para o pensamento e examinar o pensamento que a gente tem. E eu vou utilizar rapidamente, por fim, aqui um exemplo. Eu tenho um filho meu que na Alemanha, que ele estuda lá, ele já está formado, ele é cientista, né? Então, numa cidade chamada Munique, em Oberpfaffenhofen. E está ali conversando com esse pessoal, conversando com os cientistas de lá, cientistas todos eles engenheiros engenheiros na área da natureza, engenheiros na área da técnica, engenheiros na computação, todos os engenheiros, é uma universidade só de engenheiros já com o doutorado feito. O problema deles não é doutorado, eles estão ali para produzir ciência de ponta. E aí então um professor lá, muitas vezes eles me convidavam para jantar, eles diziam para o Rafael, que é o meu filho, eles diziam, convida o teu pai. Aí eu jantei muitas vezes com esse pessoal, e constantemente eles me provocavam na área da filosofia. E por fim eu não aguentei, perguntei, mas escuta, vocês querem me provocar mesmo a respeito dessas questões filosóficas? Vocês estão interessados nisso? Isso é apenas um jeito, uma maneira de se tornar agradável para mim, que eu sou do Brasil. Aí eles disseram, não é isso. Não é isso, não. Nós temos interesse em filosofia, nós temos interesse na reflexividade filosófica, porque a reflexão não precisa ser só filosófica, mas a reflexividade eles precisam ter. E para eles aprender como engenheiros de ponta, que depois a Alemanha exporta para todo mundo e nós compramos a peixe de ouro aqui no Brasil, aquilo que eles inventam, para entrar naquele curso lá, para entrar naquele instituto. Aí então um rapaz me deu um exemplo, ele diz, está vendo aquele cara lá, aquele burro lá que está sentado ali na ponta? Aquele cara, para poder entrar aqui, ele queria entrar 2 vezes, não passou.
Mas ele passou quando ele teve a efetividade de ter feito 2 semestres, um ano todo, de Heidegger em Berlim. Bom, agora tu pode entrar. Ou seja, para você ser um engenheiro de ponta, que essa é a nossa meta, a meta da Universidade Brasileira é essa, você precisa ser capaz de ter uma maleabilidade de pensamento, desde a abstratividade maior, porque os engenheiros são todos eles abstratos. Todos eles abstratos. Mas a grande abstração sempre deve ser cultivada e, ao mesmo tempo, especificamente concreta. Então, essa maleabilidade eles querem como profissão maior nas instituições científicas e técnicas de ponta no mundo. Oberpfaffenhofen, aí vem japonês, aí vem coreano, vem os espanhóis, vem alemães, vem... Então, toda essa gente está lá e o trabalho deles, sabe qual é que é? Aí o diretor lá um dia desses me disse, olha, eu sempre digo para essa gurizada, tem que pensar, vocês têm que trabalhar, ou seja, para eles, o trabalho deles é pensar naquilo que foi produzido e naquilo que, a partir disso que foi produzido, pode ser produzido ainda, desde que se examine, se analise, se critique, coloque todos os conhecimentos em crise. Coloque em crise. Não vamos entrar nesse detalhe da crise, porque não dá tempo, mas vocês percebem que a crise é importante no conhecimento humano para a gente poder aumentar o processo. Por exemplo, se vocês perguntarem o Einstein, onde é que ele teve isso aí tudo? Onde é que ele descobriu tudo isso? Bom, ele em primeiro lugar sabia muito de física, muito de matemática. E quando ele soube tudo e examinou e tal, ele entrou em crise. Sem crise não tem a teoria da relatividade. Sem crise não teria a física quântica. Isso é assim na ciência, é assim na nossa vida. Quando a gente está em crise, a gente está pensando. E por fim, eu vou repetir um dos grandes recados que no almoço a gente estava conversando, que é o seguinte: se vocês tiverem uma amiga ou um amigo que está em crise, vocês jamais chamam essa pessoa de coitadinha. Oh, coitada dela, ela está em crise, coitada dele, está em crise, vou lá. Então a gente diz, olha, faz o seguinte, não pense. Você percebe como é que é criminoso isso? Não pensa. Não, é exatamente o contrário. Quem está em crise é o nosso professor, porque é ele que está pensando e não a gente. A crise, desde os gregos, significa o seguinte, veja como é que foi achincalhado esse termo. Crise significa assim, ó. Os gregos pensavam assim, a crise, o crinen, é a volta da capacidade de julgar do ser humano. É a volta da capacidade de julgar. Quem não está em crise, não está apto para julgar. Só está fazendo o quê? Está repetindo. Então, que nós sejamos uma universidade que seja benevolente com as crises das pessoas. Quando alguém está em crise, sabe o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que chegar lá e dizer, me diz o que tu está pensando, porque eu não consigo. Então ela vai dizer, tem isso, e aí a gente vai sempre perceber que uma pessoa que está em crise, ela saiu de um esquema de repetição e está pensando mais do que a gente. Então é nosso professor. E isso eu desejo para vocês todos. Não é uma coisa má crise, não é uma coisa má. Nós nos estudos temos que ficar em crise como professores, como alunos e como universidades. Mas não adianta brigar. A gente então tem que contar o que a gente está pensando. Não é? Então nós... No Brasil, em termos de assunção dos estudos da universidade, principalmente da reflexão sobre as causas das nossas dificuldades, mesmo as econômicas, elas dependem de um processo de argumentação, de discussão e de chamar a atenção, de uma forma não apenas no sentido político contrário, mas verificar e mostrar isso para toda a nação brasileira, não só aqui a respeito da nossa universidade, mas em todo o Brasil, mostrar que isso vale a pena, isso é necessário para a formação de um país. Veja, eu entendo as coisas do seguinte modo. O Brasil tem o nome de República. República. Então, o nome do Brasil é República, democrática, República. República significa res pública, significa coisa pública.
Ou seja, na verdade, de acordo com o nome do Brasil, nada, nem na política, nem no Congresso, nem no Executivo, no Judiciário, nada poderia ser feito às escondidas. Tudo deveria ser público, porque o Brasil tem o nome de res pública. República vem de res, coisa, no latim é res, é coisa, pública. Então, tudo, a meta do Brasil é o nome, o próprio nome que ele tem, coisa pública. Vamos transformar o Brasil na educação, na política, na ciência, na tecnologia, em todas as áreas, quanto mais visível possível, quanto mais, vamos dizer, transparente possível. Digamos, todos os discursos de transparência, eles são de acordo com a meta da fundação e do fazer jus ao nome que nós temos como Brasil. Tornar o Brasil transparente, que ninguém diga, não, isso aqui eu não vou dizer para vocês, isso aqui o povo não pode saber, isso aqui o fulano de tal não pode saber. Não, as nossas argumentações, elas devem ser públicas. Então, todas essas nossas dificuldades, eu creio que também as econômicas, é ainda por falta de república, no geral. Porque tem uma grande diferença, não é tão grande assim, né? Mas eu agora, para exagerar, eu vou dizer, tem uma grande... É assim, veja, uma grande diferença entre o Estado e o governo. Vocês há pouco tempo, vocês perceberam, os políticos, muitos dos senadores, eles nunca tinham pensado nisso. Seja de que partido for, eles acham que na hora que eles chegam no poder, eles é que são o Estado. E eles, sendo o governo, são o Estado. Não, é diferente. O governo é uma possibilidade de um grupo de pessoas, de um determinado partido, com o ideário, de alguma forma gestar, fazer a gerência e fazer a administração daquilo que chama o Estado nosso. O Estado é comandado pelo quê? O Estado, ele é comandado, por enquanto, ainda pela Constituição de 1988. Essa tem que ser respeitada. E isso aqui, todo esse processo de discussão política, disso e daquilo no Brasil, no fundo, era um esclarecimento, foi um esclarecimento muito grande para o povo. É uma diferença fundamental, o Estado e o governo. O governo geralmente é de um partido, de outro partido, não interessa se esquerda, direita, de centro, ou essas conjugações que fazem, mas isso é o governo. Mas o Estado é toda a nação. O Estado tem a pretensão de, na Constituição, fazer jus aos interesses de toda a população brasileira, dos pobres e dos ricos, assim por diante. Então, a Constituição, para nós, são os 10 mandamentos da nossa nação. Não é? E a partir desse Estado, a partir dessa Constituição, a partir das leis que tem ali, essas leis precisam ser implementadas, e vocês podem ler a Constituição, que faz muito bem, ler cada vez mais, estudar, que ali se chama constantemente a atenção para a visibilidade das decisões, que não sejam contrárias àquelas leis. E muita coisa que se faz na ciência, na tecnologia, em todas as áreas, na política, enfim, nos jogos de poder, são contrárias à própria Constituição. E aí o judiciário fica... Aí todo mundo apela para o judiciário. Mas é necessário que nós no Brasil, aqui, na nossa terra, aqui no noroeste do estado, nós, de alguma forma, nós percebamos que essa é uma questão nossa também. Tornar visível as causas de que a nossa república ainda não esteja completa. Não é? Tornar visível. Ou seja, o próprio programa dos partidos, sejam eles de esquerda, de direita, todos eles precisam ser examinados, e depois os políticos têm que ser cobrados. Por que eles não fazem assim como eles dizem que vão fazer? Mas isso começa precisamente na educação, nessa consciência de agora que todos nós temos que ter. Porque o Brasil é nosso, não é de ninguém desse e daquele. O Brasil é nosso. E esse nosso brasileiro, ele é o Estado. Não é apenas aquela agremiação política, é o Estado que está em primeiro lugar. O Brasil, a cultura brasileira. E aí então vem as questões da literatura, vem Castro Alves, vem Casimiro de Abreu, os nossos poetas, os nossos escritores, desde os romancistas até todos os escritores, todas aquelas pessoas, mesmo o José de Alencar. Por exemplo, o José de Alencar, na literatura, ele
tinha uma ideia de Brasil. O José de Alencar escreveu O Gaúcho, querendo reconstituir a grande tradição da terra gaúcha. Ele escreveu um livro chamado O Gaúcho, mas também escreveu o sertanejo, também escreveu o Guarani, ou seja, o José de Alencar, toda a literatura dele era filosófica, política, sociológica, dizendo assim, isto tudo é o Brasil, veja que maravilha que é o Brasil, não é? Veja que maravilha, aqui nós somos de muitas etnias, não raças, mas etnias de muitas culturas, e nós queremos fazer um país trazendo todas essas diferenças, que são uma riqueza muito grande, trazê-las conosco. Então essa mentalidade não dá para deixar só para a literatura, não dá para deixar só para os padres, não dá para deixar só para os pastores. Isso deve ser uma valorização comum de todos os universitários, eu acho, dos professores e dos alunos, que nós construímos a humanidade na sua transparência, na sua honestidade, através do seu nome, que está marcado ali, não é? E através da nossa atuação e da nossa consciência de agora. Não dá para empurrar a culpa para ninguém. É nós agora que nós estamos nesse processo de verificação e de construção, de instauração. Começa com o nosso vizinho, começa com a nossa vida no dia a dia, começa em casa, com o marido e mulher, com os filhos, né, com o pai e com a mãe, seja essa vontade de tornar transparente e dialogar a respeito dessas questões todas. E então, uma das grandes dificuldades é precisamente pela suposta injustiça que possa haver, a gente fala de diferenças que podem e outras que não podem ser. Eu vou contar uma história para vocês, que talvez até seja ridícula, não é muito longa, é o seguinte, vejam, tem um poeta alemão chamado Goethe, Wolfgang Goethe, que escreveu o Fausto, não é? O pessoal da literatura deve conhecer o Fausto do Goethe. Então ele diz assim, ó, ele tem uma célebre afirmativa dele que serve muito para nós. Ele diz assim, quando alguém, na minha terra, no caso dele a Alemanha, quando alguém discorda de mim, eu penso o que eu penso, eu expresso o meu pensamento, mas quando alguém discorda de mim, o que eu faço e o que eu devo fazer? Eu devo, de alguma forma, me ajoelhar diante dessa pessoa, porque, enfim, aconteceu alguma coisa, porque eu me tornei tão famoso que todo mundo está só me repetindo, e todo mundo está repetindo todo mundo. Aqui no Brasil, às vezes, todo mundo, a gurizada, durante muito tempo, repetiu a Xuxa, era a grande bruxinha. Uma coisa assim escandalosa, você percebe? Então não acontece nada. Não é? Então o processo de imitação é terrível no Brasil, e a gente tem que destruir esses falsos ídolos, não ser contra, mas chamar atenção para essas questões. Então, se alguém discorda de mim, quanto aconteceu, porque eu não vou aprender nada jamais com uma pessoa que repete aquilo que eu digo, porque quem mais aprenderia seria o papagaio que eu tenho em casa, né? Não. Eu só posso aprender de alguém que discorda de mim. E se nós dois, então, dialogamos sobre os fundamentos das nossas opiniões, aí eu vou aprender uma barbaridade. Vou aprender uma barbaridade. Pela diferença de opiniões. E aqui no Brasil, a gente muitas vezes está acostumado a ver, puxa, mas o pessoal está discutindo, está brigando já. Não, mas não precisa brigar. A gente tem a sua opinião, a gente tem a sua ciência, a gente tem a sua tecnologia, e sobre os fundamentos dessa tecnologia vale a pena a gente refletir, inclusive na questão econômica, inclusive na questão dos partidos. Mas a gritaria, simplesmente por gritar que o outro está errado, não sei o que, acusar, isso jamais deu certo e só traz violência. Nós verificamos isso sempre na história da humanidade. E aí, de uma forma debochada, a gente, para explicar isso, dizia isso da Universidade da Unijuí. Viva a diferença que existe entre os cursos, porque cada curso tem a sua especificidade. Cada curso tem as suas dificuldades. Viva essa diferença. Porque, veja, se nós da filosofia, se fosse assim na universidade, que nós da filosofia disséssemos quá, e depois o outro curso lá também chega, puxa, os caras têm razão, quá. Todo mundo dizendo a mesma coisa, a universidade se transformaria no quê? Num bando de marreco indo para o banhado. Aí não dá. Aí você foi a tecnologia.
Então, as diferenças, elas são o instigamento precisamente desse florescimento do qual nós falávamos, porque é pela diferença entre uma coisa posta e uma coisa possível a ser feita, dali é que sai a criação. Eu acho que também na questão econômica, não sei se o Lúcio concorda, mas também nessas questões econômicas, então, não se trata de simplesmente vamos dizer, de apresentar as diferenças. A gente precisa descrever, saber descrever as diferenças, mas também a gente precisa pensar nas nossas condições históricas de falta de prática em dialogar sobre os fundamentos das nossas opiniões. Porque quando a gente vai dialogar com uma pessoa, a gente tem que colocar os nossos fundamentos em jogo. Porque aquilo que eu penso pode cair com aquilo que vocês pensam, se vocês tiverem razão e na argumentação, não é mesmo? E para isso é que tem a universidade, para fazer florescer tudo em termos de profundidade argumentativa e florescimento. Eu acho que também esse seria o futuro da universidade brasileira. Se eu gostaria, essa é uma ideia que vem de um grande teórico europeu chamado Humboldt. Ele achava que a interdisciplinaridade era essencial, não é? E que haveria de ter constantemente discussões conjuntas a respeito de certas temáticas, como essa agora, para que a gente então não ficasse apenas numa via só. E quando a gente discute, a gente compreende outro e percebe a profundidade do pensamento do outro, porque ele também é representante da civilização humana, de toda a humanidade, ele é a representante. E para terminar esse ponto, eu gostaria de chamar a atenção que o Nietzsche deu uma ideia muito interessante. Dizia assim, que a maioria dos seres humanos é como os camelos do deserto. Os camelos do deserto vão passando pelo deserto, vão passando, indo, e carregam uma imensa carga em cima de si. É ouro, é metal, é sal, ou seja, uma carga extremamente valiosa, carregam isso nas costas e sofrem, sem água e vai e tal, e sofre. Diz ele que isto é uma metáfora para uma grande parte de nós seres humanos. Quando nós não percebemos a enorme carga, a enorme herança que nós trazemos do passado. Cada um de nós, por si mesmo, é uma pessoa lindíssima, só que a gente não sabe disso, a gente está acostumado a ouvir, mas você vai ter que fazer como a Xuxa, vai ter que fazer como aquilo, vai ter que fazer como aquele e tal, e a gente sempre tem alguma forma curta e um complexo de inferioridade, que parece que a gente vai ter que imitar alguém. Não, a gente agora tem que saber que tem uma carga, uma herança cultural enorme que a gente desconhece sobre si mesmo. Esta herança da carga da humanidade está com cada um de nós, professor, aluno. E se trata de descobrir na gente mesmo, de evocar essas recordações, evocar esses estudos, evocar esses conhecimentos sobre si mesmo. Isso se dá principalmente na reflexão própria, mas se dá em grande parte, talvez na maior parte, pelos diálogos. Diálogo significa pelo falar, pelo apresentar para os companheiros de vida, e eles então respondem a seu modo. Então a gente fica se conhecendo cada vez mais. Os nossos amigos de vida na universidade, principalmente assim, eles são como que um espelho para nós nos conhecermos. Eu não me conheço se não tiver outra gente, não tem jeito. Eu preciso das outras pessoas, e cada um de nós precisa, para conhecer-se. Então, por último, professora, é assim, ó, eu prometo que é assim. Vocês imaginam assim, ó, vou fazer um exercício mental. Um exercício mental assim, ó. Vocês pensem agora que só existe eu no mundo. Cada um de vocês pensa, só existe eu no mundo. Só existe eu. Se vocês pensam bem, então o que desaparece? Desaparecem as flores, desaparecem os rios, desaparecem as matas, desaparecem as estrelas, porque só tem eu. Desaparecem os animais, desaparecem todas as belezas da natureza, desaparece o sol, a lua, desaparece todo o universo, porque só tem eu. Se você chega ao fim do pensamento que só existe eu,
no universo, não precisa mais dizer eu, porque só tem eu. Por que é que eu vou dizer eu se só tem eu? Não precisa mais dizer eu, não é mesmo? E é pior, se só tem eu no universo, este eu é um eu grandiosamente burro, idiota. Porque ele não sabe que é eu, porque não tem um outro para se diferenciar. Tem que ter a natureza, tem que ter o canto do pássaro, tem que ter a beleza das matas, as estrelas e o universo todo, para eu poder dizer, bom, eu, sou diferente. Isso é um raciocínio do Hegel, do filósofo alemão Zizé, é muito simples. Tem que ter meu pai, minha mãe, meu irmão, os diferentes, porque pela diferença eu me reconheço. Então os outros são um fator, são um espelho no qual eu posso me reconhecer como sendo eu. E isso principalmente na universidade é assim, e isso nós temos que prezar. Então viva a universidade aqui de Frederico Westphalen, tá? Convidamos o diretor do campus, Arcides Selvaskovski, para realizar a entrega de um mimo ao professor Paulo Rudi Schneider. Agradecemos a presença de todos e todas e estamos honrados pelas contribuições do professor Paulo Rudi Schneider. Desejamos a todos um ótimo final de dia.